Você já viu o filme Paixão de Cristo? Aposto que aquela cena bizarra do bebê encarando Jesus te deu calafrios, né? Mas afinal, quem é aquele serzinho com cara andrógena que parece ser uma mistura de traços masculinos e femininos? A Bíblia menciona algo sobre essa criatura inquietante que nos deixa com a pulga atrás da orelha até hoje. Ou será que o diretor, Mel Gibson, estava tentando nos passar uma mensagem mais profunda? Algo que depois de 20 anos ainda não conseguimos captar por completo? No vídeo de hoje, eu vou te apresentar 3 teorias sobre quem seria aquela criança estranha, com um olhar que te gelou até os ossos, sendo carregada por Satanás em A Paixão de Cristo. E no final, vou te revelar qual dessas teorias faz mais sentido. Se prepara, porque a verdade pode ser mais perturbadora do que você imagina. Meus amigos, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, você vai se surpreender. Quem é o bebê da Paixão de Cristo? Está na Bíblia? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Jim Caviezel no papel de Jesus de Nazaré, foi um verdadeiro fenômeno de bilheteria quando lançado em 2004. O filme reencenou os últimos momentos da vida de Jesus aqui na Terra, passando por eventos cruciais como a agonia no jardim do Getsêmani, a traição de Judas, sua prisão, julgamento e o doloroso caminho até a crucificação e morte. Ao estrear nos cinemas, A Paixão de Cristo enfrentou uma enxurrada de críticas da mídia especializada, principalmente por suas cenas de violência explícita, algo bem diferente dos outros filmes sobre a vida de Cristo, que suavizavam o sofrimento e a agonia de sua paixão. Além dos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mel Gibson também buscou inspiração em outros escritos sobre a vida de Cristo para compor seu filme. Vale destacar que nem tudo o que vimos na produção está na Bíblia, mas isso não tira o impacto e o realismo da obra. Um exemplo marcante é a cena inicial no Getsêmani, onde Jesus, em oração, é confrontado por Satanás. Logo depois, vemos Jesus esmagando a cabeça de uma serpente com o calcanhar. Uma clara referência a Gênesis 3:15, onde Deus profetiza ao diabo que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, fazendo a primeira referência à vinda de Cristo. Outro exemplo marcante é a cena em que Judas Iscariotes é assombrado por demônios disfarçados de crianças que o perseguem enquanto o amaldiçoam e o chamam de traidor maldito, cuspindo nele sem piedade. Para completar o horror, um jumento em avançado estado de decomposição surge à sua frente, rodeado por moscas. É nessa criatura fétida que Judas encontra uma corda e decide por fim a própria vida. Essa cena, embora impactante, não aparece em nenhum dos 4 evangelhos, mas chama a atenção pelo seu simbolismo sombrio. Outro momento perturbador de A Paixão de Cristo é quando, durante a crucificação, um dos criminosos que zomba de Jesus é atacado por um corvo, que lhe fere o olho. Além disso, o filme traz a lembrança de Jesus como carpinteiro, construindo uma mesa curiosamente alta, a pedido de um romano, que depois zomba de sua obra. Contudo, a cena mais bizarra, e que não está no relato bíblico, é sem dúvida aquela do bebê. Antes de explorarmos o significado desse ser tão peculiar, precisamos entender por que Mel Gibson escolheu retratar Satanás como um ser andrógeno. A atriz escolhida para o papel foi Rosalinda Celentano, e Gibson afirmou que queria passar a ideia de que Satanás é real, mas não da forma clichê com chifres e cauda, e sim algo muito mais perturbador e indefinido, uma mistura de características que desafiam nossas expectativas. Olha só o que ele disse. Satanás é mais esperto que isso. Ele apresenta o mal de forma atraente, quase irresistível, algo que parece normal, até bom, mas nunca completamente. Foi exatamente essa a ideia que Mel Gibson tentou transmitir no filme. O rosto da atriz é simétrico, até bonito, mas com detalhes que quebram essa perfeição.
Eles raspam as sobrancelhas dela, filmam em câmera lenta para evitar que pisque, o que dá uma sensação de estranheza. Além disso, sobrepuseram a voz de um homem gemendo, apesar de ser uma mulher no papel. E é isso que o mal faz: pega algo bom e distorce só o suficiente para parecer inofensivo. Irmãos, por mais que a imagem de Satanás seja assustadora, não dá para negar que a forma como o personagem foi mostrado no filme é genial, porque reflete perfeitamente como o inimigo se apresenta para nós. Algo ou alguém que parece bonito e atraente, mas na verdade é puro engano. Agora que entendemos essa representação, vamos falar sobre aquela criança sinistra. Na cena, Jesus está sendo brutalmente açoitado pelos soldados romanos, enquanto Satanás caminha entre a multidão, observando o sofrimento do Filho de Deus. O diabo carrega um bebê que lança um olhar profundamente perturbador para Cristo. A expressão daquela criança deixou muita gente desconfortável e traumatizada por muitos anos. E para esta cena icônica, Mel Gibson contou com o talento do ator italiano David De Marotta, que hoje está chegando na casa dos 60. Ele pode não ser um astro de Hollywood, mas já fez sua fama em produções europeias. Ainda assim, seu papel mais inesquecível, por menor que tenha sido seu tempo em cena, foi em A Paixão de Cristo. Agora, sobre o significado daquela cena bizarra do bebê sinistro, circulam 3 teorias bem populares, e eu vou te contar todas elas para, no final, te revelar qual é a verdadeira, segundo o próprio diretor do filme. Mas, lembrem-se, irmãos, a Bíblia não menciona absolutamente nada sobre Satanás passeando entre a multidão com uma criança no colo. Claro, sabemos que seu espírito estava lá, manipulando as pessoas para condenar e maltratar o Filho de Deus. Mas essa cena, convenhamos, foi uma jogada de cinema. Vamos agora às teorias. A primeira teoria: Jesus foi abandonado pelo Pai. Tem gente que acredita que, quando Satanás aparece no meio da multidão com o bebê no colo, ele está basicamente tirando uma com a cara de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: olha só, até eu sei cuidar do meu filho, enquanto o seu pai, tão zeloso e amoroso, te deixou ser espancado, humilhado e morto pelos humanos. Ou seja, o diabo estaria fazendo piada com o sofrimento de Cristo. Essa teoria é interessante porque nos faz pensar na tentação que Cristo sofreu no deserto, 3 anos antes. Naquela oportunidade, o diabo literalmente levou Jesus até o topo de um monte e, com a maior cara de pau, sugeriu que ele se jogasse lá de cima, alegando que o Pai mandaria anjos para salvá-lo. Jesus, como sempre, deu aquela resposta afiada, citando Deuteronômio 6, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora vamos à segunda teoria, a presença do anticristo. Outra hipótese sobre essa cena bizarra de A Paixão de Cristo é que a mulher seria a própria morte, enquanto o bebê sinistrão é, na verdade, o anticristo rindo da suposta derrota de Jesus. O deboche vem da ideia de que, com a crucificação, eles acreditam que Cristo será derrotado de vez, abrindo caminho para que eles reinem no mundo para sempre. Essa ideia também tem um certo charme perturbador, porque faz uma ligação com o menino Jesus nos braços de Maria. Nesse caso, o bebê assustador representaria o anticristo, tentando imitar a história divina e se passando pelo salvador da humanidade. Como sabemos, ele vai aparecer e tentar convencer o mundo de que é o portador da paz e da segurança. Só que, em troca, ele vai pedir algo básico: sua adoração completa e absoluta. Além disso, essa teoria sugere que, mesmo que o anticristo ainda não tenha mostrado sua cara, seu espírito já está por aí, vagando pela terra. E mais, ele estaria não apenas assistindo ao que acontece no mundo, mas também dando uma mãozinha em decisões importantes, preparando o terreno para sua chegada triunfal ao poder global. A terceira teoria, que revela a verdadeira essência da cena do bebê demoníaco em A Paixão de Cristo, fala sobre como Satanás distorce a criação de Deus. Mel Gibson, o diretor, optou por retratar Satanás com características físicas intrigantes. Ele escolheu uma atriz que tinha um rosto simétrico e atraente, mas com sobrancelhas raspadas, criando uma aura quase angelical, mas definitivamente estranha. Ele aplicou essa mesma ideia ao bebê.
Em vez de um inocente recém-nascido, temos uma figura perturbadora, quase um bebê de 40 anos, coberto de pelos. Segundo Gibson, essa escolha ilustra como o mal distorce o que é puro e belo. Ele disse: o que pode ser mais terno do que uma mãe e um filho? Então, Satanás pega o que é belo e o transforma. Essa distorção é o que o inimigo faz, ele pega a bondade e a perverte. O impacto da cena do açoite de Jesus é algo que não pode ser ignorado. A brutalidade da ação é impactante demais, assim como a imagem desse bebê sinistro. Essa cena simboliza como o mal pode distorcer o bem, transformando o amor entre mãe e filho em uma grotesca caricatura. Gibson usou essa metáfora para mostrar uma realidade espiritual. Satanás pega nossos talentos, dons e anseios dados por Deus e os transforma em algo negativo, afastando-nos da presença de Jesus. É exatamente assim que o inimigo age em nossas vidas. Ele se apropria de nossos sonhos e os transforma em fontes de dor e desvio da luz divina. Portanto, queridos amigos e irmãos, é extremamente crucial que permaneçamos atentos a todo momento, pois, como o próprio Cristo declarou, Satanás é como um leão rugindo, à espreita de quem devorar. Contudo, não há o que temer, pois a realidade é muito diferente do que o diabo deseja que acreditemos. Deus não é um pai que abandona seus filhos, ele sempre estará cuidando de nós, mesmo nas horas mais difíceis. Se temos ele ao nosso lado, temos tudo o que realmente necessitamos. Se você apreciou essa mensagem, não hesite em compartilhá-la com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Estarei te aguardando no próximo vídeo. Que Deus te abençoe de maneira abundante. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.